abrir nossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 21. Vamos ler do verso 1 ao verso 3. Amém? Eu queria que todos, tenham a liberdade de poder participar, dessa leitura da palavra de Deus. Uma noite de festa, iremos sentar à mesa com o nosso Jesus nesta noite. Se puder colocar mais um pouco de retorno. Livro de 1 Reis, capítulo 21, leremos do verso 1 ao verso 3. A palavra de Deus nos fala nesta noite. E disse assim: e sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha que em Jezrael estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela. Ou se parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei sua valia em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que nós possamos, nesta noite, desfrutar da palavra de Deus nas nossas vidas. Meus irmãos, nós vamos ver aqui dois personagens na palavra do Senhor. Duas vidas que a palavra relata que foram descritas. Uma, a vida de Acabe. Para você estar atento e conhecer a história da Bíblia, nós vamos falar um pouco de Acabe. Acabe era um rei de Israel. E a palavra diz que Acabe, ele foi o pior rei de Israel. Ele começou a trazer os ídolos para dentro de Israel, prestar culto a deuses estranhos. E a palavra diz que isto desagradou ao Senhor. Isto trouxe uma tristeza no coração de Deus. E a palavra diz ainda que Acabe, ele casa com Jezabel. E Jezabel, ela pertencia a um povo que não era o povo de Deus. E Deus tinha dito para os seus servos, quando fosse casar, casassem com aquelas pessoas que pertencessem ao rei de Israel. E nisso, novamente, Acabe, ele desagrada ao Senhor. E a palavra diz também outro personagem, Nabote. Nabote, ele era um homem cujo o seu coração agradava a Deus. Eu quero dizer, você que está aqui nessa noite, você que nos assiste, eu quero dizer que você que está aqui, você é Nabote. Você é Nabote. O seu coração agrada a Deus. Eu não estou pregando aqui nessa noite para Acabe, mas esta noite eu estou pregando para Nabote que estão aqui, que farão a vontade do Senhor. Amém, igreja? Você está aqui nesta noite porque Deus te escolheu, como escolheu Nabote. Ele um dia olhou para você, ele te viu. Entre uma multidão de milhares de pessoas, o Senhor te separou para uma grande obra, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que Nabote era um homem que temia o Senhor, um homem que andava na presença de Deus.
ele amava a eternidade, ele amava ao Senhor. E nesse contexto também, nós veremos outro que participou também, juntamente com Nabote e Acabe, chamado Elias, o gisbita, aquele que era um homem que foi escolhido para ser profeta de Deus, um homem cheio do Espírito Santo. E a palavra diz que Elias, ele chegou e deu um recado para o rei de Israel. Olha que autoridade, meus irmãos. Eu quero dizer algo para você nesta noite. Você não precisa ter medo. Se o Senhor é contigo, o Senhor, ele vai honrar você. Amém, amado? Não importa o ambiente que você está, se você realmente crê que o Senhor está do seu lado, não precisa ter medo, pois o Senhor, ele dará vitória a você. E Elias era um homem que realmente se destacou diante de muitos homens, um homem cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo. E Elias, ele chega e dá um recado ao rei de Israel. A primeira mensagem de Elias foi para um rei. E muitas vezes nós temos vergonha ou medo de falar de Deus para alguém. Eu quero dizer nesta noite, Deus está te dando autoridade para falar no nome dEle. Amém, querido? Você pode falar em nome de Deus, porque Deus te escolheu, foi Ele que te separou. E é Ele que te dá condições de falar no nome dEle. Primeira mensagem de Elias. Primeira pregação de Elias para o rei. Não foi uma mensagem que agradou o rei, não. Ele chegou lá e falou para o rei: rei, durante 3 anos e meio não vai chover em todo o território de Israel. A chuva vai cessar. 3 anos e meio. E ele deixa um recado, e aquilo enfureceu o coração do rei. Mas nós aprendemos uma coisa, né? Mais vale a pena agradar a Deus do que aos homens. Amém, meus irmãos? Eu prefiro agradar a Deus, eu prefiro estar bem com Deus do que agradar ao homem. O meu desejo é agradar a Deus. É falar aquilo que realmente é a verdade. Porque a palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade, ela liberta o homem. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós podemos ver que a palavra diz: depois dessas coisas. Nós começamos a ler aqui. Depois de qual coisa, pastor? Depois que Acabe, junto ali ao rei, que era o seu inimigo, Haddad, a palavra diz que ele disse para ao rei Acabe: eu vou tomar os teus filhos, eu vou tomar a tua terra, eu vou tomar tudo aquilo que é seu. E Acabe era para dizer a ele: de forma alguma, meus filhos são herança de Deus, meus filhos pertencem ao Senhor, minha esposa pertence ao Senhor. Mas Acabe, ele disse para aquele rei: olha, tudo que eu tenho pertence a você. Ele não lutou pela sua família, ele não lutou por aquilo que Deus tinha dado a ele. E é interessante, meus irmãos, nesta noite, quantas vezes nós desistimos dos nossos filhos, quantas vezes nós desistimos da nossa família. Mas eu tenho uma palavra da parte de Deus para essa noite: não desista, Deus está cuidando de você. Louvado seja o nome do Senhor. Valorize a sua família, valorize aquilo que Deus tem te dado. Coloque diante do altar de Deus tudo aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. E a palavra diz que o rei Acabe, ele não se importou. Ele entregou a sua vida ao inimigo. Ele deixou que o inimigo governasse a sua vida. E a palavra diz que ali, depois dessas coisas, ele chega e olha diante, ali estava no palácio, ele olha para baixo e vê uma vinha. E aquela vinha, ela agradou
ao rei Acabe. Diz a palavra que ele desce até aquela vinha. E ali ele diz para aquele homem: Nabote, eu quero a tua vinha. Eu quero a tua vinha. Mas só que ali não era Acabe que estava ali. Era um homem, e a mensagem dessa noite é essa, de um posicionamento. Ele diz assim: guarda-me, que eu te dê a herança de meus pais. Olha para o seu irmão que está do lado aí. Olhe para ele. E diz assim: guarda-me, que te dê a herança dos meus pais. Meus irmãos, essa palavra é profética. Meus irmãos, nós não podemos negociar princípios. Nós não podemos negociar caráter. Meus irmãos, Deus te chamou para que você seja uma bênção nas mãos dele. Amém, meus irmãos? Deus te chamou e te escolheu para que você viva uma vida plena na presença de Deus. Nabote, ele não negociava aquilo que Deus deu a ele. Livra-me de que eu te dê a minha herança. Meus irmãos, como é maravilhoso saber que um dia Deus nos deu uma herança. Pastor, que herança é essa tão preciosa, que vale mais do que minha vida, que vale mais do que meus bens, que vale mais do que tudo? Essa herança é o que nós vamos hoje trazer à lembrança. Essa herança, ela é a morte e a ressurreição de Cristo. Meus irmãos, através da morte e ressurreição de Cristo, hoje nós podemos assentar à mesa com Ele. Hoje nós somos convidados, porque Jesus um dia morreu para nos dar esta herança. Ela foi de graça, mas foi pago um alto preço. Preço de cruz, preço de sangue. Mas através dessa herança que um dia Jesus compartilhou com cada um que está aqui nessa noite e aquele que nos assiste. Essa herança não é uma herança passageira. Essa herança é uma herança para toda a vida, uma vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E diz aqui o Senhor: Ele disse assim: eu não trocarei a minha herança por nada. Meus irmãos, como está a sua vida hoje? Como você se tem comportado mediante aquilo que o Senhor tem te dado? Mediante a salvação, mediante as experiências que nós temos tido, como você tem compartilhado isso com o Senhor? Você tem negociado a sua fé? Você tem negociado os seus princípios? Você tem negociado a sua vida espiritual? Hoje nós vemos quantos, estão vivendo momentos onde eles querem receber uma bênção, eles querem participar da mesa, eles querem estar na presença de Deus, mas eles dizem assim: eu tenho que negociar com Acabe. Eu tenho que negociar com Acabe. E nesses últimos dias, nós estamos vivendo um evangelho assim, de negociação com Acabe. Você sabia disso? Não, deixa eu ir lá um pouquinho, deixa eu ir lá só um momento, eu vou lá no mundo, eu vou lá um instante, depois eu volto. Não deixa eu agora, falar algo aqui, não tem problema não. Deus sabe o que eu estou passando. Talvez era muito mais fácil Nabote negociar com Acabe, porque quando ele falou não para Acabe, Acabe entristeceu. Acabe ficou furioso. Isso custou a vida de Nabote. E eu quero dizer nessa noite, o evangelho vale a renúncia? Vale, dona Hélia, a gente renunciar tudo pelo amor deste evangelho? Vale você viver uma vida de santificação? Uma vida
no altar de Deus? Porque hoje muitos estão negociando valores, negociando a salvação. Não, mas eu não posso entristecer o rei, eu não posso trazer ao rei algum desgosto. A palavra diz, meus irmãos, que aquele que pertence ao Senhor, aquele que realmente é do Senhor, não tem como negociar com o inimigo. O inimigo, ele aceita dividir você, mas Deus, ele quer você exclusivo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te quer exclusivo. E nós vemos isso em toda a palavra de Deus. Pessoas que negociaram com Acabe. Por que Acabe queria a vinha de Nabote? Por que, pastor? No palácio devia ter vários terrenos, devia ter várias terras. Por que Acabe queria a vinha de Nabote? Sabe por quê, meu irmão? Porque você é terra boa. Você está entendendo isso aqui nessa noite? Você é terra boa. Você foi plantado uma vinha na sua terra. A obra de Deus foi plantada em você. É por isso que Ele vai dar de tudo para te tomar essa terra. Mas você pode dizer assim nesta noite: de forma alguma eu vou negociar a minha bênção, que é estar na presença de Deus. Eu não vou negociar aquilo que um dia eu ganhei, e ganhei do Senhor. Eu não posso negociar a minha fé, eu não posso negociar o meu tempo de oração, eu não posso negociar a minha família, eu não posso negociar a minha herança, eu não posso negociar a minha salvação, porque foi Deus que me deu. Meus irmãos, nós estamos falando de algo aqui muito sério. Deus te deu, não negocie. Foi Deus que te deu. Não arrisque. O Espírito Santo de Deus está aqui nesta noite. Ele está falando aqui a corações. Hoje nós temos, somente os jovens, Como é que é a frase? Dá nada não. Não é assim mesmo? Não dá nada não, pode fazer. Não dá nada não. A palavra diz que há caminhos que parece ser bom, mas o seu fim de morte, e morte eterna. Quem negocia com Acabe, infelizmente, vai acabar distante de Deus. Uma vida distante de Deus, o que espera é o inferno. Uma vida longe do Senhor é uma vida sem a presença dEle no dia que nós partimos para a eternidade. Mas eu tenho certeza nessa noite, eu quero repetir aqui com toda certeza, estou pregando aqui para Nabotes, homens, mulheres, crianças, jovens, cheia do Espírito de Deus, cheia da presença de Deus, aonde este mundo já não tem mais valor para nossas vidas. Meus irmãos, a palavra diz lá em Hebreus que o autor diz assim: e Esaú foi profano. Esaú, ele trocou um prato de lentilhas por sua primogenitura. Eu não sei se você conhece a história de Esaú. Esaú, ele foi, juntamente com Jacó, irmãos gêmeos. E Esaú nasce primeiro. E quem nascia primeiro era herdeiro, herança. E a herança era de Esaú. E Esaú, a palavra diz que ele foi profano. Ele negligenciou a bênção de Deus. E eu quero dizer nesta noite, quantos estão negligenciando a palavra de Deus, negligenciando a eternidade, aquilo que dura para sempre, para viver momentos de prazeres momentâneos. Quantos, hein? E Esaú chega da caça, e aquele dia não conseguiu pegar nada.
E a palavra diz que ele chega faminto. E quando ele vê o seu irmão mais novo, o seu irmão mais novo vai negociar. Diga para o seu irmão que está do seu lado aí. Olha para ele, diga para ele, não negocie. Não negocie as coisas eternas, os valores eternos. E a palavra diz que ele faz uma proposta para o seu irmão mais velho, Jacó. E diz assim: Jacó, se você me der a bênção da primogenitura, eu te darei um prato de lentilhas. Pastor, o que é esse prato de lentilhas? São os prazeres dessa vida. Eu quero dizer nessa noite, talvez você prestar um culto a Baal é mais fácil. Porque prestar culto a Baal dá prazer. São festas, lugares, jogos, prazeres carnais. Isso é prestar culto a Baal. O prato de lentilhas aqui é você prestar culto a Baal. Prestar culto a Baal é uma vida sem a presença de Deus. Quantos estão aqui nesta noite que outrora viviam uma vida de prostituição, uma vida longe do Senhor, bebidas, raves, mas um dia aprove ao Senhor, o Senhor te encontrou, louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer a você, prestar culto a Deus não tem nada melhor, mas passou a prestar culto a Deus, exige sacrifício, exige renúncia, mas vale a pena, porque quem tem Deus tem tudo, louvado seja o nome do Senhor. Vai viver uma vida aqui e viverá uma vida eterna com Deus. Mas Esaú trocou a bênção por um momento aqui nessa terra. E é interessante que ele estava indo para a casa do pai. O Senhor me deu aqui uma revelação. Esaú estava indo para onde, meus irmãos? Esaú estava indo para onde? Para a casa do pai. Mas ele parou um instante. Eu quero dizer a você nessa noite, não pare. Vem para a casa do pai. Na casa do pai tem alimento, louvado seja o nome do Senhor. Na casa do pai tem alimento para a sua alma. Na casa do pai tem bênção para você, meu amado. Tem bênção para o seu casamento. Tem bênção para o seu filho. Na casa do pai tem a presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas ele deu uma paradinha, Jonathan. Essa paradinha pode custar caro. Quem está entendendo essa mensagem aqui nessa noite, diga amém. Essa paradinha do mundo pode custar caro. Custou para Esaú a salvação. Diz a palavra lá em Hebreus, Esaú não encontrou arrependimento. Mesmo com lágrimas, ele chorou e não encontrou arrependimento. Mas nesta noite, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você não é Esaú, você é Jacó, o filho da bênção, meu irmão. Era para ser assim, meus irmãos. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Esaú. Mas agora, Deus mudou a história. Agora é Deus de Abraão, Deus de Isaac e agora Deus de Jacó. Por isso, não perca a oportunidade nesta noite, deste convite que Deus está te fazendo. Eu te trouxe aqui nesta noite para te dizer, não negocie os seus princípios, pois vale a pena sofrer com Cristo, vale a pena chorar com Cristo, vale a pena estar com Cristo, meu irmão. Não negocie os seus valores. Posicionamento, essa é a palavra. Vou falar agora
de 3 jovens tiveram um posicionamento diante de circunstâncias que para eles era muito melhor também estar do lado do rei do que se posicionar contra o rei. Vai haver, eu quero dizer para você que vai haver conflitos, porque quando você falar que você pertence a Deus, o inimigo vai se irar. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, quem está contigo é muito maior do que aquele que está com o inimigo, querido. É Deus, o Todo-Poderoso, que está com você. Você precisa, nessa noite, de uma fé. Não estou falando de uma fé de você apostar na lotérica. Eu tenho fé, pastor, que eu vou ganhar na telecena, né? Na Mega Sena, né? Nessa fé que eu estou falando, não. É uma fé de posicionamento. Você está pronto a sofrer afrontas. Você está pronto a muitas vezes pessoas dizerem que não quer ficar perto de você. Porque agora você tomou uma posição diante de Deus. Porque agora você pertence ao céu. Isso incomoda o inferno. Quando você toma uma posição diante de Deus, isso incomoda as trevas. Você vai ter luta, meus irmãos. Você vai ter prova. Mas o texto da Bíblia que mais, assim, me dá força, um texto da Bíblia que sempre que eu estou passando por lutas, eu lembro dele. A promessa de Jesus. Estarei convosco até o fim. Meus irmãos, quem está com você não é o pastor, não. Quem está com você não é o Abraão, não. Quem está com você é Jesus, o Todo-Poderoso. É Ele que vai caminhar com você, querido. Por isso, você não tem que temer. Temer o quê? As tempestades, os ventos. Quem está no barco é Jesus de Nazaré. É Ele que acalma a tempestade. É Ele que acalma o vento. É Ele que está comigo, louvado seja o nome do Senhor. E aquele 3 jovens, quando viveram no período de Nabucodonosor, eles eram amigos do rei, andavam com o rei, davam conselhos para o rei. Chegou um ponto aonde o rei Nabucodonosor coloca uma estátua e diz: todos devem adorar essa estátua. Mas aquele que não adorar essa estátua será lançado na fornalha de fogo ardente. 7 vezes, Márcia. Diz que os guardas, quando foram levar eles atados à fornalha, eles morreram queimados, de tão quente que estava a fornalha. Mas havia um posicionamento desses 3 jovens. Eles não queriam negociar. Não negocie a sua fé. Não negocie o seu tempo com Deus. Não negocie momentos de leitura da palavra. Muitas vezes você está negociando o seu tempo de oração para ficar em frente a uma televisão. Muitas vezes você está negociando o seu tempo de ler a palavra. Este ano, né, que entrou, nós já estamos... Que mês deste ano? Hein? Falta quantos meses para acabar o ano? Estou vendo na virada do ano, vocês dizem: Senhor, este ano eu estou contigo, hein? Este ano eu vou orar todos os dias. Este ano eu vou ler a palavra todos os dias. Esse ano eu vou entregar minha vida a Ti, Senhor. Esse ano eu quero estar contigo todos os dias, Senhor. Eu quero qualidade na Tua presença. Eu não quero orar 10 minutos não, Senhor. Eu quero orar horas. Eu quero falar contigo momentos aonde os mistérios de Deus vão me envolver. Aonde eu vou ouvir a Tua voz. Aonde meu coração vai encher da Tua glória. Eu quero um momento de qualidade contigo, Senhor. Mas eu negociei, Senhor. Saí de manhã, tantas coisas para resolver. Não deu tempo de eu falar contigo. Não deu tempo de eu meditar na Tua palavra. Não deu tempo de eu cantar louvores ao Teu nome. E passou, nós estamos em outubro.
você está negociando a sua fé. Aí você, e eu quero dizer nesta noite, hein? Você está no culto aqui, é muito bom, é maravilhoso. Você tem que estar na casa de Deus, na casa do Pai. Se você não tiver, é porque você não entendeu o projeto de salvação. Mas relacionamento, você não cria na igreja, você aprende. Relacionamento você tem na sua casa. Relacionamento você tem no seu trabalho. Relacionamento você tem na sua vida, dia a dia. Muitas pessoas querem relacionamento só aqui na igreja. Você precisa de falar mais com Deus durante o dia, querido. Você precisa de ter mais relacionamento com Deus. Eu não entendo quando a vida deixa de estar no culto. Por qualquer motivo. Desde o dia que eu aceitei Jesus, eu contava os minutos para chegar a hora do culto. Mas por quê, pastor? Porque um dia de tribulação no meu trabalho, dia de luta, dia deste mundo mal, que só, eu não sei você, mas este mundo cada dia mais vem estreitando o crente, o servo do Senhor, porque o mundo já não nos suporta mais, meus irmãos. Eu falava, Senhor, não vejo a hora de estar no culto, para ouvir a Tua voz, para poder glorificar o Teu nome, para fazer sacrifícios de louvores a Ti, Senhor, para dizer o tanto que eu Te amo. Eu não vejo a hora de chegar no culto, porque a Tua presença vai ser manifestada naquele lugar. E a palavra diz que aqueles três, o rei chama eles e diz assim, vou te dar mais uma chance, Sadraque, Mesaque e Abednego, para vocês não serem lançados naquela fornalha. Vou te dar mais uma chance. Mais uma chance. Não tem problema você adorar o seu Deus, não. O inimigo está preocupado você estar aqui no culto, não, meu irmão. Você pode vir no culto e continuar com a sua vida. O inimigo não se preocupa com isso, não. O inimigo não tem dificuldade em dividir você com Deus, não. Mas eu quero dizer para você aqui nessa noite, Deus, Ele não vai dividir você. Você é exclusivo de Deus. Você tem que ser 100% de Deus. E ele olhou para aqueles três e disse assim, Márcia, se vocês, pode continuar adorando Deus, mas se vocês adorarem a minha estátua, vocês podem ser livres da morte. Negociação. Para de negociar, meu irmão. Você está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite, igreja? Pare de negociar. Porque isto, uma hora, você não vai conseguir voltar mais para a casa do Pai. E a palavra diz que ele olhou para o rei, rei, para que você está me perguntando isso? Para quê? Você sabe muito bem, eu não negocio a minha fé. Eu não negocio o meu Deus. Eu não negocio o meu tempo de falar com Ele. Eu não negocio as coisas eternas pelas coisas passageiras. Eu não negocio a minha salvação. Eu não negocio o meu batismo com o Espírito Santo. Eu não negocio aquilo que o Senhor fez por mim, Senhor. Eu não negocio. Eu não negocio as coisas que são coisas que irão passar. Para que você está me perguntando isso? Pode me lançar. E eu vou, porque lá, se Ele quiser me livrar, Ele me livrará. Mas se Ele não quiser, Ele vai me levar para a glória, meu irmão. Para o crente, servo de Deus, não tem mais morte. Não tenhamos medo mais da morte. Por quê, pastor? Porque aquele que tem Jesus não tem mais morte, mas tem vida eterna, meu irmão. O maior inimigo, Paulo fala, era a morte. Mas Jesus, Ele venceu a morte, querido. Como é maravilhoso, né, meus irmãos? Você não negociar a sua fé. Não negocie. A palavra diz que na terra de Nabote, havia o que na terra de Nabote? Havia o que na terra de Nabote? Uma vinha. A vinha
fala da bênção de Deus. Fala que você, da sua salvação. A vinha, ela tem raiz. Sabia disso, Cláudia? A vinha tem raiz profunda. Raiz aqui profunda quer dizer experiência com Deus. O seu choro, a sua lágrima, ela é acolhida por Deus. A sua tristeza, Deus conhece. A intimidade com Deus, quando você dobra o seu joelho, você não está dobrando de joelho diante de um homem que pode mentir para você, mas você está dobrando diante de um Deus que nunca mente e é fiel e verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem raiz. Você está cheio do Espírito Santo. A sua vida é uma vida de experiências com Deus. Mas por que Nabote queria a vinha? O que ele ia fazer com a vinha? Quem lembra? Dá-me a tua vinha para quê? Nós lemos aqui. Vamos ver se estão prestando atenção. Dá-me a tua vinha para quê? O que Nabote queria fazer? Plantar na vinha. Isso, Vanderlúcio. Uma horta. Horta não tem profundidade. É superficial. Se você viver um crente superficial, vive aqui, vive no mundo, qualquer coisa, você vai acabar perdendo a bênção. Alface, quanto tempo tá bom para, quem sabe aqui plantação alface, quanto tempo você arranca o pé dele? Alguém aí sabe de agricultura, mas poucas semanas, não é? Não é isso mesmo? Poucas semanas você vai lá e colhe o pé de alface, arranca a raiz dele, porque é superficial. Meus irmãos, o inimigo, ele quer que você seja superficial. Não tem problema não, você vir num culto só de domingo, viver uma vida que serve a ele, serve a Deus, ele não está preocupado não. Esaú era pé de alface, mas Jacó era videira. Nesta noite eu quero profetizar sobre a sua vida. Você não é pé de alface, você é videira verdadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem profundidade, intimidade com Deus. Hoje nós falamos, né? Línguas estranhas. Ah, pastor, dons, batismo com o Espírito Santo, arrebatamento. Não se fala mais das coisas do céu, se fala de tudo, menos das coisas do céu. Arrebatamento ninguém fala mais, ninguém está preocupado, mas Jesus está perto de voltar. Aquele crente, ele vive o arrebatamento, ele vive a morte e a ressurreição de Cristo. Ele sabe até que ele venha para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, eu quero falar com você, o Espírito Santo. Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Você vai sentar à mesa aqui nesta noite, mas você vai sentar com a sua consciência. Senhor, se eu não estou vivendo aquilo que é preciso para ter uma vida como Nabote, não negociando princípios, mas uma vida de santificação, uma vida na presença do Senhor, eu quero dizer nessa noite, eu quero fazer um concerto com o Senhor. Eu quero realmente viver uma vida na tua presença. Sabe por quê? Porque eu quero morar com o Senhor no céu. Como eu posso dizer, eu vou para o céu andando com o Senhor aqui. Mas se você não andar com Ele aqui, como você quer andar com Ele na eternidade? Hoje, o Espírito Santo te chama para você viver essa experiência. Eu quero mais de Deus. Eu não vou negociar a minha fé. Eu não vou negociar aquilo que é uma herança eterna. Foi de graça? Foi. A palavra diz que vós sois salvos. Isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. Pela graça, vós sois salvos. Mas foi pago um alto preço. E Nabote, ele sabia disso. Eu não posso deixar as coisas do céu para viver essas coisas momentâneas e perder a minha salvação. Não negligencie, não troque. O momento é muito sério. Nos últimos dias,
os homens seriam amantes de si mesmo, teriam comichão no ouvido, queriam que o pastor pregasse aqui nesta noite. Você pode vir do jeito que está, ficar do jeito que está, que você vai para o céu, você vai ganhar uma casa, você vai ganhar um carro. Meus amados irmãos, Deus não está aqui para negociar com você, não. Deus deu o seu Filho para que você viva uma vida nova, querido. Você é nova criatura. O velho homem, ele tem que ficar para trás. Jesus não negocia. Ele quer você por inteiro. E ele deu uma palavra para uma mulher certa vez. E essa palavra ecoa até nos dias de hoje. Vai e não. A igreja não conhece aquela mulher adúltera. O que Jesus disse para ela? Vá e não peques mais. A graça te dá poder, não para pecar, te dá poder para santificar a sua vida. Amém, querido?